Eureka no ar para você que nos acompanha diariamente. Você está conosco nesta viagem pelo conhecimento. Aliás, Viajando pelo Conhecimento é um quadro que nós sempre mantivemos e voltará agora em 2024. A viagem pelo conhecimento da história, da geografia, da física, da química, da biologia, da matemática, da língua portuguesa, do inglês, do espanhol, das artes, educação, todas as viagens pelo conhecimento. Professor Fábio, bem-vindo. Obrigado, professor Marlos. Professor Fábio, diretor do Colégio Estadual Tenente Spranger, Lá em Pinhais. Pinhais, nosso tenentão lá, né? Colégio que o professor foi aluno lá, né? Fundei o Grêmio Estudantil, tive a felicidade de colaborar com o Grêmio Estudantil do colégio. E que maravilha, professor, né? Maravilha mesmo no dia que o professor retornou lá, né, para fazer o evento. Eu acredito assim que foi um choque para aqueles alunos, né? Que quando... Eu entendi que o povo ficou desestabilizado em parte. Então, que assim, foi uma coisa bem interessante, porque quando o professor me colocou lá, né, a recitação do grupo, eu repassei, né? Repassei para o grupo do oficial da escola. E assim, vários professores, eu quero conversar com a professora, que dia que vai ser, né? Então, aquela coisa assim, por quê? Porque o teu nome tem um peso, né? No lugar que você passa, você deixa a sua marca. Mas fundando o Grêmio no Tenente, né? Eu acredito assim que você deixou sua história ali. Um pouquinho daquela caminhada. E no Conjunto Atuba, né? O Colégio Tenente Spranger fica na entrada do Conjunto Residencial Atuba. Eu fui morador daquela região, então ali tive um pedaço da minha vida na década de 80. E isso, para mim, fez toda a diferença na minha juventude, adolescência para a juventude, nos anos 1980. E ali surgiram alguns dos ideais. E uma das perguntas que continua me perseguindo nesses 20 anos, que país é esse? Que país é esse? Isso surgiu ali, aquele carinho, aquela explosão, extravasar da juventude do rock da década de 80, que queria um Brasil melhor. Queria e ainda quer um Brasil melhor, embora essa gente toda hoje já esteja batendo a casa dos 60 anos, mas todos eles... Mas ainda tem, né? Um desafio, né? Todo esse desafio. Alguns se desviaram pelo caminho, se perderam, tornaram-se... tornaram-se. Vamos pensar assim, que trilharam outros caminhos. Outros caminhos, mas há aqueles que ainda acreditam no processo. E muitos foram para a educação. Que é uma área maravilhosa, né? Mas vamos contar para o nosso telespectador como é o dia a dia do Tenente Spranger. O quadro Fala Diretor, você está com o quadro Fala Diretor. Então, o Colégio Tenente é um desafio. Eu vejo assim que eu assumi ele em 2017, né? Fui colocado, né? Fui empossado na época ali como diretor. Na época, o secretário Rony era o chefe do núcleo, né? E ele estava num momento bem complexo da área norte. Da área norte, né? O Rony e o professor Ângelo, né? E fui convidado para assumir a direção ali. Assumi a direção em 2017 com aproximadamente 780 alunos. Sim. E dali para cá a gente colocou, né, a mão na massa. Dizer, gente, trocou a direção, mas a equipe não trocou. Né? Então, eu acho assim que quem faz a sua escola, quem faz a escola acontecer no dia a dia, é o povo que estava ali. Né? Eu sei que naquele momento ali estava um pouco desanimado, o pessoal assim meio, né, sem ânimo, porque foi, né, um período de alta o colégio e depois dá uma decaída, fica ali, e hoje a gente cresce novamente. Né? Então, em 2017... Esse ano agora a gente está fechando um ano com 1.089 alunos. Então a gente teve, né, um processo bacana. E é o desafio, porque na realidade assim, a gente vê hoje a comunidade muito ausente da escola. Não sei se é só pelo Tenente Spranger, mas já fui diretor também do Colégio Waldo Rose Galvão, né, antes de entrar no Tenente. E a gente sente aquele abismo. Né? A família hoje está deixando muito de lado a escola. A gente chama... Né, convoca o pai naquele momento difícil e o pai diz assim, eu estou trabalhando. Né? Compreensível, mas também é compreensível que tem que apoiar o filho. Então, mas daí a gente olha do outro lado, professor, e diz assim, mas será que eu estou fazendo o que aqui? Pois é. Né? Eu estou brincando, será? Então a gente briga muito porque eu venho de escola pública, né? Fui os dois, né? Totalmente de família carente, né? Carente mesmo de ir para a escola lá levando o caderninho daquele que a gente ganhava do Estado, né? Certo. A bandeira ali, o hino nacional nas páginas ali, e levava lá no pacote de arroz, mas eu sempre acreditava assim, que se eu estudasse, eu teria a possibilidade de algum dia, não de mudar só a minha vida,
mas mudar a vida de outras pessoas. É a máxima da educação transformadora. Né? E foi muito isso. Né? Então, no começo eu tinha um sonho assim de ser professor de química, depois muda, e você vai conhecendo, cada professor que você vai conhecendo, parece que aquilo vai te motivando. Né? Vai te direcionando. A tua formação é em química? Não, fiquei totalmente fora da área de química. Né? A minha formação eu tenho um padrão de matemática, né? E tem um padrão de gestão de negócio. O meu padrão mais antigo é do padrão de gestão. Né? Logo que eu terminei a faculdade de administração, estava aberto o concurso. Você foi para gestão. E acabei fazendo um concurso aí para administração. E depois né? A matemática veio junto. E aí a matemática foi engraçado, porque eu entrei no Estado como técnico administrativo, né? Em 2006. E aí abriu o segundo concurso, quando o Requião organizou ali, né, aquela estruturação das carreiras. E aí eu passei no concurso administrativo e entrei e vi que tinha saído o concurso para professor novamente. Certo. Né? E eu já tinha passado num concurso anterior, mas não tinha sido chamado ainda. E aí fiz o concurso sem ter a licenciatura em matemática. E passei, mas daí como passei muito longe das primeiras vagas ali, eu acabei indo para o... E é mais longe, fiquei distante do número de vaga. E aí deu tempo de fazer a licenciatura para depois entrar. Para depois assumir, mas deu certo. E aí o tenente, assim, é o desafio dia a dia. Né? Vamos mostrar algumas imagens? Eduardo, coloca para nós, por favor. Vamos mostrar algumas imagens. Olha aí. Então, isso aí agora, recentemente, a semana passada, a gente foi para Morretes. Que beleza. Os alunos do técnico. Sol maravilhoso, né? Olha, tivemos sorte. Esse dia, assim, foi um dia abençoado mesmo, sabe? Então, esse aí foi a nossa visita a Morretes, com a turma do técnico de formação de docente. Só para situar o nosso telespectadora, a distância de Pinhais, ali do Tenente Sprenger para Morretes, é bem mais tranquila, né? Inclusive, se quiser fazer um passeio, continua só pela estrada antiga, né? E vai por ela, vai cair na Graciosa, Então, esse passeio aí a gente desceu de trem. Que beleza, que beleza. Então, é um dos... inclusive, a gente está estruturando o Tenente hoje, pensando já nos próximos anos, de ter isso como projeto, sabe? De tirar o aluno da sala de aula, levar ele para a realidade. Né? Para você ver, se você pensar em descer pela serra, com o aluno, com a família dele, raramente vai acontecer. Exato. Né? Então, nós, enquanto escola, eu vejo assim que a gente tem que sonhar com o aluno. Você tem que viver junto com o aluno. Porque muitos têm sonhos, mas esse sonho ele é podado pela dificuldade financeira, pela falta de conhecimento dos pais, pela falta de vontade. Né? Porque, às vezes, assim, vamos descer para a Serra da Graciosa. Às vezes, o mesmo tempo que você gasta para ir pela rodovia, né? O mesmo valor, você consegue descer por ali para olhar com outro olhar. Né? Para o nosso telespectador de outras cidades, de outros estados que não conhecem a Serra Paranaense, que é um lugar belíssimo, é um lugar turisticamente belo, reconhecido nacional e internacionalmente. E muito lindo. Há um trem que nos leva pela estrada, um trem sinuoso, uma das viagens de trem mais bonitas de todo o país, isso indiscutível. E a Graciosa é a estrada antiga, a estrada do colono. E essa estrada, todo indivíduo que vai por ela, ele, ao chegar no último recanto, no Mancatira, ao chegar lá, ele tem certeza que ele viveu um aspecto da natureza que o deixa encantado. É impossível. E nessa época, estamos na época das hortênsias. Então, quem passa pela Graciosa vê hortênsia à esquerda, vê hortênsia à direita, vê hortência lá, hortência cá, mais azulada, mais roseada, mais clara, mais escura, mais arroxeada. Isso é maravilhoso, né? E é uma coisa assim que marca, né? Eu vejo assim que o tenente tem trabalhado muito nessa situação de mostrar para o aluno que é possível, né? Que ele tem condição de sair do mundo ali, de Pinhais, que é uma cidade minúscula, né? Comparada em outros lugares, é o menor município do estado, e que ele pode ganhar o mundo. Mas cresce a cada dia, né, Fábio? É impressionante como cresce, né? Então, Pinhais eu vejo assim que é algo assim inacreditável, né? Eu amo Pinhais. Uma economia pujante, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? Até inclusive a gente está implantando um curso de desenvolvimento de sistema. Que é um técnico, né? Técnico de desenvolvimento de sistema. E assim, a procura já por técnico é muito grande, porque Pinhais está se tornando um polo, né? De essa parte tecnológica. E vejo assim que é aquela cidade que tudo que você procura ali você tem. Né? É pequena. E pertíssimo de Curitiba. E perto de tudo.
né? Então, se você mora em Pinhais, eu moro na divisa de Pinhais, já saindo para Colombo, mas aí você tem Colombo, você tem Piraquara, você tem Campina Grande, Quatro Barras, você tem Curitiba, você tem Suzano dos Pinhais, né? Então, assim, a ligação é muito próxima. E para nós, ali do Tenente, que estamos ali já quase saindo para Colombo ali, né? Exato. Então, é um lugar de fácil acesso, né? A gente atende ali tudo... aquela parte do Cláudio, ali, Perdizes, Tarumã, Altarumã, Gerivá, né? Então a gente... As localidades. As localidades ali, pegando ali da Leopoldo Jacomel, praticamente, sentido Graciosa ali, é dividido por escola ali, né? Então o nosso público ali é um público... Vamos mostrar um pouquinho mais, por favor, Eduardo, coloca para nós, por favor, mais imagens. Então esse é o almoço lá em Morretes. Que beleza, né? hein? Que Todo beleza. mundo almoçando lá. Aí a descida, né, nós no trem, aí mas claro. Eu, meu filho ali, minha pedagoga Cida, o professor Felipe, a professora Shirlene. Um abraço aos colegas, por favor. Pode continuar. A chegada lá. A chegada. Há muitos anos eu não faço essa viagem, há muitos anos. No período da descida aí. Sim. Isso aí já estávamos lá, isso aí no Newton Freire, a reunião do Grêmio, ó. Um Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, né, nosso, lá teve a reunião. No Parque da Ciência? Parque da Ciência, lá no Colégio Newton Freire, lá a gente esteve lá com o diretor Edson, Morro do Canal, né, então a gente tem também esse projeto Explica agora para o nosso telespectador que morro é esse, por favor, então, é maravilhoso. Esse morro é o morro ali de Piraquara, né, acho que é um morro muito frequentado e nossos professores fazem muita escalada lá, né? Então o professor Felipe, que é o mentor aí desse trabalho, um abração ao professor Felipe, exatamente, aos demais professores lá. Então criamos essa cultura agora também, né? De levar o aluno, ele é professor de geografia, então sabe, ao momento que se trabalha a paisagem, que se trabalha a serra, que se trabalha a floresta, os elementos, né? Inclusive agora está marcado para o dia 30, mais uma visita lá. E a aula lá. que pode trazer uma série de situações, né? Porque o biólogo quer estar junto. A bióloga quer estar junto, o geógrafo, evidentemente, mas também você pode ter o historiador, pode ter o sociólogo refletindo ali, o filósofo refletindo, o matemático. Essa é a educação viva que tanto nós queremos, né? Que é o diferencial, né? Porque a gente fala, eu não tive a oportunidade de subir lá, que acho que o meu condicionamento físico não ajuda muito, né? Mas assim, já está começando a criar essa cultura de projetar as turmas. Sim. E é isso que a gente está pensando já para o próximo ano, inclusive conversando com o nosso colegiado, de colocar isso já no nosso PPP, nas nossas datas de agenda. Exato. E por turma, né, para criar aquela situação contínua. Por exemplo, se nós vamos fazer com os segundos anos, então cada evento com turma separada, para não ficar aquela coisa, né, largada. Pode né? passar mais, Eduardo, por favor, para nós, Valéria? Aí, exatamente. Ó, o pessoal na subida aí, outros descendo aí, ó, em cima, né? Já beleza, no topo lá. Pode seguir, por favor. Amigo. Aí a trilha, né? Exato. Todos com segurança, né? Bem tranquilinhos. Aí o nosso evento lá na escola, lá, do trabalho da feira da escola lá, né? Da feira dos alunos, né? Terceiros anos, segundos anos e técnico, né? Direcionado para o trabalho de formatura, arrecadação para trabalho da própria escola. Sim. Então, o que a gente faz com o tenente hoje? Tenta dar vida. Claro. Sabe? Aquela coisa assim. Porque o que está acontecendo com o nosso aluno hoje? Quando a gente propõe qualquer atividade, para ele parece que não é aula. Sabe? Aquela ideia assim, eu não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo compreender que isso faz parte do meu dia na escola. Ah, não, isso para mim não vejo como isso. E eu aprendo todo dia que, às vezes, uma subida de serra, com a vista, com o direcionamento ali, esse aluno aprendeu mais do que o ano todo. Com toda certeza. São os detalhes. Né? O momento ali do empreendedorismo, que a gente tem o programa de empreendedorismo. Esse é um trabalho da professora Dulcineia, né? Esse é naquela pracinha em frente ao Colégio Tenente. Ali para você que está assistindo agora, nós já estamos praticamente na frente do colégio, né? Isso, o colégio é um pouco abaixo ali. Uma disputa minha interna com o prefeito de Piraquara naquela época, porque nós não queríamos que retirassem as árvores dali. E tiraram tudo. Tiraram as árvores de forma muito vil e desprezível. As árvores foram arrancadas.
Pinheiros, Araucárias, hoje isso seria um crime de larga proporção, mas foi há muitos anos. O que deixa a gente triste vendo essa imagem da pracinha aí, é exatamente que você vê que ali continua sendo um espaço bacana, mas sem uma sombra, sem uma revitalização. Eu tenho um mapa, inclusive, da época em que nós fazíamos, que eu presidia a AMOCRA, Associação de Moradores do Conjunto Atuba, nós temos um projeto de desenvolvimento de uma praça, mas mantendo as árvores e não arrancando as árvores. Bem claro isso. Meu nome, Fábio, nós vamos chamar um intervalo? Porque o Edu já está dizendo, está na hora do intervalo, professor. Então, você que está acompanhando o programa, você pode, eu perdi um pedacinho agora do início, você pode acompanhar no canal do Instituto Eureka. Vá até o YouTube, por favor, Instituto Educacional Eureka, inscreva-se, ative o sininho, a sinetinha para você receber as informações. Você pode assistir a esse programa e inscrever-se no canal do Instituto Eureka. Nós já voltamos, o intervalo é culturalíssimo. Você está com o programa Eureka, 20 anos em favor da educação brasileira. Já voltamos. Intervalo rapidíssimo, falamos a você, quando esse chega por ali, significa que o programa Eureka está no ar novamente, 20 anos em favor da educação brasileira. Você nos acompanha diariamente, já sabe, vale a pena só esse olhar para a FM 97.1 e para a M630, diariamente, 5 para as 7 da manhã, 5 para as 11 da noite. Lá estão os mosqueteiros. Laércio Oswaldo Toniolo e este que vos fala, falando sobre educação. Ao vivo e em cores, muitas vezes, nos outros dias, sempre aquele processo educacional. Aqui conosco, o professor Fábio. O professor Fábio é diretor do Colégio Estadual Tenente Sprenger, conversando um pouquinho sobre a escola dele, o dia a dia, o cotidiano de mais um colégio paranaense. E para nós é um privilégio. Obrigado, viu, Fábio? Eu que agradeço, pela professor. cessão do tempo. Agradeço mesmo, porque assim, no dia que você enviou aquele WhatsApp, foi uma sementinha que você plantou ali, e aquela sementinha eu quero continuar regando ela, né? Todo dia molhando, todo dia ali, que possa se espelhar em ti, pelo trabalho que você faz, por toda essa dedicação aí que, né, por muito tempo acompanhei, depois parei, agora volto a acompanhar novamente. E jamais imaginaria fazer parte disso. E estar conosco. Então eu vejo assim que são sonhos que às vezes a gente sonha acordado. Né? E hoje, para mim, realmente, eu estou aqui realizando esse sonho de participar, de conhecer o professor. Gratidão a nós. E estamos aqui para responder o que precisar aí, para contar a nossa história do tenente. Vamos mostrar o tenente. Aí, coloca para nós, Edu, por favor. Aí mais, que beleza. Esse é um evento da 98 FM nas escolas, né? Isso. Então, a manhã toda trabalhando com o ensino médio, com a parceria que eles fazem com as escolas, onde levam para as escolas, né, todo o movimento. Tem participação de outras instituições também, né? Então, eu joguei handball aí nessa quadra, mas não era coberta. Ainda era só um piso. Só o piso, era um piso, uma vez só, há muitos anos. Mas aí quando você passou por lá, ainda o que era em volta ali? Era só as telas que tinha ali? Só as telas, só as telas ainda, né? Tanto é que a bola ia para fora, ia para rua, não é? A bola ia para rua. Então, é a nossa, aí é o movimento a manhã toda, né? O pessoal dança, o pessoal participa e é um evento muito bacana, né? É um momento de diferencial, assim, para a escola, né? Claro. Inclusive, dia 21, eu tenho um evento de manhã lá para dar continuação desse projeto aí, né? Das 98 nas escolas. Aí para você, um pouquinho mais, aí nossa sala de aula. Uma sala de aula mesmo, né? Na prática. Ali a professora Shirlene ali, tem mais um pessoal lá no fundo lá. Então esses são nossos adolescentes, nossos alunos ali do Colégio Tenente, no dia a dia, né? Tentando focar ali. Das atividades. Nosso desfile, né? No 7 de setembro, que Pinhais começou a colocar isso como, né, um cronograma já, né? Então sempre na primeiro fim de semana que antecede ao 7 de setembro, todas as escolas desfilam, né? E nós não podíamos ficar de fora, né? Até porque leva, né, a questão do militar, aquela coisa, é uma brincadeira que sempre fala, né, que o Colégio Tenente é o único que não é militar que tem o nome de militar, né? Então tem essas brincadeiras que o pessoal sempre faz, né? É que são realidades, a educação, e aí, Fábio, é uma concepção nossa, né? Minha em particular, na equipe, é que a educação é plural e ela deve conviver com todos os formatos. Eu desgosto muito das ideias segregacionistas, dizendo, por exemplo, que a educação não deve ter escolas militares. Em particular, erro. As escolas podem ser militares e podem não ser militares.
As escolas podem ser cívicos e podem ser militares e podem ser civis plenas. Ou seja, essa pluralidade é a comunidade que deve decidir. Aí é um ponto relevante para nós. Da mesma forma, quando alguém diz assim, as escolas não podem oferecer curso técnico. Puxa, isso é um erro catastrófico na educação. A educação já mostrou que essa tomada de decisão lá na passagem dos anos 90 para o século XXI foi um erro, porque havia educação profissionalizante. Claro que a incorporação, muitas vezes em algumas escolas, era tão estranha que a escola retirava o conteúdo propedêutico. Isso era nocivo. Mas aí o que acontece? Em vez de consertar, vem alguém com uma ideia mágica e diz assim, não, vamos acabar com todas as escolas técnicas, e foi o desmantelamento. À época, eu trabalhava com o professor do Estadual do Paraná, do CEP, e nós vimos o TLPO, Técnico em Laboratório de Prótese Odontológica, desmontar aquilo que era belíssimo. Garotos e garotas formavam-se muito bem em TLPO, patologia clínica, e simplesmente os laboratórios acabaram, e não veio nada para substituir. Por quê? Porque houve um buraco na educação brasileira chamada educação geral. É mais ou menos isso que, infelizmente, os jovens estão vivendo agora. Veja, essa opinião é pessoal. Estão vivendo agora com o novo ensino médio. E viverão com o novíssimo ensino médio. Porque são situações excludentes. E a educação não pode ser excludente, ela deve ser pluralizada. Então, é claro que fica essa reivindicação. Projeto de lei 5230 tramitando hoje na Câmara dos Deputados. E é claro que ele precisa ser bem observado. Eu sou suspeito a falar, até porque o meu padrão, né, o meu primeiro padrão é do curso técnico, né? E vejo assim, eu aposto muito nos cursos técnicos e vejo assim que o curso técnico, a procura dele já diz, técnico, eu quero me especializar em alguma coisa porque eu preciso, de um certo momento, ter uma profissão e trabalhar. Mas, Fábio, isso não impede que no exercício da tua profissão e trabalhando, você queira ir para o ensino superior mais tarde, no momento em que você decidir. Porque alguns puristas da educação, puristas e erram, tem mania de dizer assim, não, mas isso é mão de obra barata, é não permitir que o aluno vá para o ensino superior. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por favor, não tem nada. Ele precisa, porque hoje nós vivemos um engodo, muitas vezes nas escolas, e não é culpa das escolas, mas é o garoto, a garota que precisam sair na metade da última aula, ou no começo da última aula, porque eles precisam ir para o seu estágio, porque o estágio é que os mantém, um pouquinho de remuneração para a família. Isso acontece, amigo. Vai dizer que não acontece, acontece. Só para, desculpa cortar, professor, não, mas só para você ter uma ideia. A gente recebeu lá recentemente agora pedido do Detran, né, para estagiário, que estavam sobrando vaga no Detran. Que beleza. E a gente não conseguia atender por quê? Justamente por causa da sexta aula. Né? E a sexta aula faz com que você não pode permitir que o aluno quer, mas ele não pode permitir por quê? Porque ele vai perder a sexta aula todos os dias, aí não tem cabimento, e não assim, tem como. Então eu vejo assim que o formato que às vezes transforma a educação, uma coisa que é para agregar todos, muitas vezes, não digo nem seleciona, mas poda. Né? Voltando à situação do nosso ali. O que a gente tem? A gente tem várias famílias hoje que com o trabalho desse estagiário ajuda o cotidiano da família. Então aí é que está o ponto. Não é também o extremo da defesa absoluta só dos cursos técnicos, como existiu naquele passado ao qual me referi. Não é isso. Mas sabe, será que nessa gangorra da vida não dá para ter um equilíbrio? Eu acredito que dá, né? Será que nessa gangorra da vida não dá para ter um equilíbrio? Dá sim. Dá. Edu, um pouquinho mais de imagens para nós, por favor. Coloca ali pra gente. Isso. Passa adiante, meu amigo, por favor. Aí, beleza. É mesmo. Um projeto do amarelo ali, acho que setembro amarelo, né? Exato. Então a gente trabalha com todos os períodos dos meses, o setembro amarelo. Períodos comemorativos. Todos que a gente trabalha. Esse é um espaço bem agradável para uma aula, não? Então, esse espaço aí, quando eu assumi a escola, professor, aí é aquela parte de baixo ali do colégio, aquela parte mais final ali, né? No meio ali, então o que acontece? Era uma terra ali que não tinha tamanho. E por quê? Toda a água da chuva descia e empoçava ali. E aí, pensando... Mas não era piscina, não. Desculpa, tô brincando. Mas quase dava, né? Quase dava. Mas assim... Você falou que empoçava, já não ficava aquele barro ali, então assim, sujava a escola, tudo, né? Sim. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, essa árvore aqui é convidativa. E aí não deve ser arrancada sob hipótese alguma, então, né? Aí surgiu a ideia, porque assim, lá em São Luís do Purunã, onde eu tenho meus parentes lá,
criou um espaço muito bacana lá, assim, de convívio, sabe? E construíram um banco assim lá. Sim. E aí eu puxei a ideia, falei, bom, vamos primeiro de tudo construir o banco em volta da árvore e aí depois a gente coloca as mesas. Então esse espaço aí é o espaço que comporta uma sala de aula, 40 lugares. Né? Então, algumas aulas acontecem ali. Eu fico imaginando uma aula de literatura, este que vos fala aqui na literatura, feliz da vida fazendo uma aula sobre literatura ali. Eu me sentiria muito bem. E ó, é maravilhoso, porque assim, nesse período um pouquinho mais caloroso aí... Olha, ali nós temos, parabéns aos estudantes do Tenente. Então, isso aí é o final do trabalho da 98 que faz, né? Grafite, não? Um grafite. Eles terminam o dia fazendo um grafite. Nossa fachada que lá está ainda sem, né, se finalizar ainda, o professor teve... Estamos em obra lá, né? Mas garimpando uns centavinhos lá para a gente fazer as obras lá. E aí, ao final, sim, aí teremos uma fachada totalmente diferenciada aí. Mas esse trabalho é finalizado. Aí é um pouco mais o trabalho, né, do Dia das Mulheres, que é feito externamente, na rua, né? Aí é continuar. Exatamente. Acho que essas imagens, que beleza. Isso aí já é mais da parte de conscientização, né? Não, excelente. Aí você tem os aluninhos ali aí tudo em frente à escola, na pracinha aí, tudo... Beleza. Que beleza. Então é importantíssimo nós darmos uma olhada nessas imagens e vermos justamente o cotidiano das atividades, o dia a dia do colégio, como funciona. Nesse sentido, caminhando finalzinho do programa, minutinhos finais aqui. 3 turnos funcionando hoje, Fábio? 3 turnos. Manhã médio tem algum foi assim, a gente colocou, quando eu entrei lá, como a gente estava com muito pouco aluno, a gente fez uma estratégia. Na verdade, fiz a estratégia lá e arriscando e deu super certo. Sim. Então, nenhuma escola de Pinhais do nosso lado tinha sexto de manhã. Certo. Então, eu implantei do sexto de manhã até o 3º ano, que foi onde a escola deu esse up, né, de quantidade de alunos. Aí, do sexto, tivemos até o 1º ano do ensino médio, no período da tarde, um período também. Aí caiu a demanda, a gente recuou e ficamos só com do sexto ao 9º. E à noite tivemos um período do 9º ao 3º, mas hoje só temos o 1º, 2º e 3º. Só fica o médio. E agora para 2024 a gente vai ter que reestruturar, porque daí como deu o novo ensino, você tem essa mudança, das 6 aulas. Tudo. No horário da noite, com 6 aulas, como vai ser? Então, o horário da noite, ele não tem 6 aulas, ele tem 5 aulas, porque ele aumenta as aulas assíncronas, né? Sim. Então, assim, no período da manhã normal de sexta aula para o ensino médio, à noite continua com 5 aulas, porém a quantidade de aulas, né, online aumenta. Então, essa aula que ele teria lá de 5 aulas na sexta aula. Só que aí que está, o projeto de lei 5230, que está tramitando no novíssimo ensino médio, retira a possibilidade de ser assíncrono, né? Então, e aí vem a pergunta que nós temos que fazer. Retira e onde é que você vai colocar o aluno da noite? É essa pergunta que fizemos, senhores parlamentares. 50 dos senhores parlamentares receberam a nossa correspondência do Instituto Educacional Eureka. E uma das nossas reivindicações é: onde está o espaço no projeto de lei 5230, Ministério da Educação, onde está o espaço do aluno da noite? Porque é impossível, não dá, não existe a mágica. Não dá para começar às 18 e terminar depois das 11. Não dá. Primeiro que ninguém consegue. O indivíduo que trabalha, estuda à noite trabalha, ele não consegue se deslocar para entrar, ele vai entrar sempre atrasado. Já é claro isso. Ou ele para de trabalhar, mas ele não pode parar de trabalhar. Por isso ele estuda à noite, inclusive. Aí tem outro lado. Vai sair às 11 horas, certo? E ele volta para casa de que maneira? De que maneira ele retorna para casa? Não tem... mas tem ônibus. Em que cidade tem ônibus? Nesse horário? Só os madrugueiros, quase, né? Não, mas aí tem transporte. Não essas ilusões de quem monta esses projetos nas suas salas, com ar-condicionado e fechadas da realidade, isso me impressiona num país como o Brasil. Né? Isso me impressiona. Eu compactuo com essa mesma ideia, professor, porque assim, eu sempre falo assim que às vezes quem pensa esse tipo de projeto, né, isso é um pensamento meu, deixar bem claro aqui que, né, Sim. A gente tem que ter esse lado, né, a liberdade. Eu vejo assim que às vezes se trabalha tanto em favor de uma coisa, não, porque a gente tem que dar condição do jovem se empregar, profissionalizar o jovem, trabalhar, mas aí quando realmente há uma possibilidade, se retira. E como fica? Vamos deixar essa inquietação. Fábio, muito obrigado, meu amigo. Uma satisfação. Leve esse abraço à comunidade do Colégio Estadual Tenente Spreng. E, por favor, portas abertas, a hora que quiser. Será um
privilégio recebê-lo mais uma vez lá, professor. Você está com o programa Eureka. Continue conosco e não esqueça, canal do YouTube, Instituto Educacional Eureka. Nos ouça também em rádio e até o próximo programa.